Nesse vídeo vamos falar sobre folha de dados, a interpretação dos dados do datasheet, né, da folha de dados. Datasheet em inglês, folha de dados, né, ou folha de especificação do Zener aqui no caso. Em inglês a gente é muito comum falar datasheet, né, que é a folha de dados. Ok? Então nós estamos aqui seguindo na página 156 aqui do livro, do material didático. Então primeira que ele fala, né, ele vai mostrar que nós teremos dois datasheets, duas famílias, né? Então ele mostra aqui da família 1N52, vai de 21B até o 1N5263B, na qual cada código representa aqui uma tensão Zener, né? Por isso que tem essa variação, ok? Então nós temos dois para ver, mas vamos começar aqui. Ele normalmente destaca aqui a potência, né? A potência máxima. Como eu digo, então lá vai marcar a potência máxima, então a gente sabe que com a potência máxima e sabendo a tensão de Zener, né, que é uma especificação, a gente tem a corrente Zener máxima que ele suporta, que aí ele suporta, mas é um aquecimento muito grande, a gente normalmente trabalha um pouco, como eu já disse, né? Ok? Então é um parâmetro importante, né? A potência máxima, ficar de olho na potência máxima, ok? A corrente máxima a gente extrai, como eu acabei de dizer, pela potência, né, dividido pela tensão Zener, você tem a corrente máxima do Zener, ok? E aqui, aquela letra que nós vimos no código, né, que nem aqui, ó, um N5221B, o A, B, C ou D, isso indica a tolerância, tá? A tolerância aí da tensão de Zener. Então, indica assim, o A e o B normalmente é 5%, o C é 2% de tolerância, o D é mais ou menos 1%, e quando não há, né, esse sufixo, então é mais ou menos a tolerância é mais ou menos 20%, ok? Então a gente entra aqui no datasheet, né, dessa família, um N52 21B até um N5263, né, e já tem os dados que nós vimos aqui, então ele tem tolerância aqui, certo? Por isso que ele é o B também, tolerância 5%. E aqui sempre com os datasheet vem os primeiros, os valores limites, né, que ele já marca. Então, o que é importante para o Zener aqui? Potência, né? Então ele já marca a potência. Ele marca isso aqui, ó, esse de rate about de 50 graus centígrados. Isso aí acima de 50 graus, a partir de 50 graus, ele decai, né, quanto que ele suporta a potência dele. Então, nesse caso, nessa família, ele cai 4 miliwatts por graus, né? Então ele suporta em 51 graus, não é mais 500, né? 500 menos isso. E com 52 graus já é 500 menos duas vezes isso. E assim vai. Depende da temperatura que você está trabalhando, isso vai acima de 50, vai decaindo a potência que ele suporta. Aqui eu tenho temperatura de armazenamento, as temperaturas máximo e mínimo que suporta na junção e tal. Então aqui começa a tabela, né? Porque como não tem uma série, são vários, então cada um, o primeiro aqui é um Zener de 2, tipicamente V-Zener é 2,4, que ele tem um mínimo, pode ser um mínimo de 2,28, um máximo de 2,52, mas é um Zener de 2,4. Então aqui o meio, né, dessa coluna é a tensão de Zener típica, ok? Então vai estar variando aqui, cada código na verdade são tensões Zener diferentes. Outro dado importante que ele mostra aqui, ele fala assim que a resistência Zener ou a impedância Zener, assim, quando aqui no caso, para 20, quando a corrente é 20 mA em cada um desses Zener, está mais ou menos o valor da impedância ou resistência Zener, no caso é 30 ohms aqui nesse caso. Quando a gente está próximo, aqui, uma corrente próximo do IZ mínimo, olha só, 0,25 mili lá no início do joelho, né? Então a impedância ou a resistência Zener já é bem maior. Aqui é 1.200 ohms, bem diferente de quando eu estou mais depois do joelho, né? Da região Zener, trabalhando mais dentro aqui, né? Então ele cai bastante. Então no início lá do joelho, bem no início, a resistência ou a impedância Zener ela é bem maior. É o que mostra aqui. Aqui é quando está a reversa, antes dele tá trabalhando na região Zener. Eu estou aumentando ali o potencial antes de chegar na região Zener, mas é uma corrente reversa. Então aqui é micro, né, bem pequenininha, né? Ok? Então assim, basicamente a especificação é essa, certo? Vamos ver outra folha de dados. Então essa aqui é uma série, né? Essa aqui já começa é outra. Então mesma coisa no início, ó, é uma série que tem o sufixo A, também é 5%, tá marcando. Aqui já mostra
o invólucro já, né? Aqui os dados principais, esse aqui é de 1 watt, certo? Aqui é aquele quanto acima de 50 graus, quanto que a potência vai, a cada grau, quanto que a potência vai caindo, tá? Ok? Aqui mais e menos os limites para armazenar, tal. E mesma coisa, basicamente, os valores típicos, mínimos e máximos, ok? Aqui a corrente de teste que ele testou, né? A corrente que ele testa nesse primeiro foi 76. Então aqui essa impedância nessa corrente foi 10 ohms, né? Tem uma região já de operação mais de normal mesmo. Então 76 mili, uma corrente boa passando ele. Então eu tenho essa impedância Zener. Aqui no caso para um IZ mínimo de 1 mili, então eu estou ali no início do joelho. Então já é uma impedância de Zener maior, né? Bem maior com relação a esse outro valor. Então só isso, né? Basicamente é bem similar ao que nós vimos aqui, certo? É isso, não tem muito mistério o Zener. Então eu tenho que tomar cuidado. O Zener, nós já vimos isso antes de ver o datasheet. É sempre cuidado com a potência máxima que o Zener suporta. Então é um dado já que vem aqui, no caso esse aqui é 1 watt, né? Então dependendo com qual diodo eu vou trabalhar Zener aqui, dependendo da tensão, então eu pegar essa potência 1 watt dividido pela tensão, isso eu tenho a minha corrente máxima que ele suporta, para dar essa máxima potência. Então não vamos trabalhar normalmente nesse limite máximo, porque esquenta demais. Trabalhando aí entre 70%, no máximo 80% desse valor já estaria bom, para IZ máximo, né? IZ mínimo a gente tem que dar uma olhadinha aqui, normalmente eu tenho um IZ mínimo marcando aqui nele, até no próprio datasheet. Se eu tiver a curva também, né, se eu tiver uma simulação aqui no LT Spice, eu poderia ver lá basicamente na curva, mas quando eu não tenho o datasheet, eu não tenho as curvas, ele vai marcar mais ou menos um IZ mínimo que eu tenho que me preocupar aqui para manter ele polarizado, né? Tá? Então é assim que funciona. Então ele fala sobre a região, a resistência Zener ou impedância Zener, que são valores maiores quando eu estou ali no início do joelho, depois, né, cai bastante quando eu estou lá na região mais de estabilidade de regulagem, né? Aqui aquela degradação, o fator de degradação, o derating factor, que é o que eu falei, para cima de 50 graus, cada grau ele vai cair na potência que ele suporta, né? Ok? Então aqui nós começaremos a análise de defeito. Nós não vamos trabalhar com análise de defeito porque, sim, quais são os modos de falha, tal, isso demora muito para a gente avaliar isso, mas quem está estudando o primeiro contato é importante ler esse material. Então isso que eu digo, a gente já deu o conteúdo para poder ter o entendimento dessas partes adicionais aqui, entende? Então nós vamos encerrar por aqui. Eu vou falar aqui sobre agora o próximo elemento, né? Porque ali no capítulo 5 era diodos especiais, né, vamos dizer. Então a gente tem o famoso LED, diodo emissor de luz. Então é o que a gente vai ver no próximo vídeo, começar a ver sobre outros tipos aí de diodo. Então o primeiro aqui vai ser o diodo LED, que é o diodo emissor de luz, tá? Então encerro esse capítulo aqui sobre datasheet e a gente seguirá aqui com o próximo que são os LEDs, o diodo emissor de luz, ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.